Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nos humilharmos diante de nosso Deus é o que nos leva a um processo de experimentar de toda a vontade, todo o querer de Deus. Pois a atitude de ser humilde, de nos humilharmos, é reconhecermos a nossa completa dependência, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. Jairo, um importante homem na comunidade onde vivia, se humilhou perante Cristo. Por quê? Porque viu diante de uma situação aonde ele reconhecia a total dependência de Deus. E ele reconhecia em Cristo Jesus a capacidade, o poder, a autoridade para restaurar a vida de sua filha, trazer-lhe a cura. Mas ele experimentou algo muito superior a isso. Nós temos lá em Marcos, no capítulo 5, do 21 ao 24, diz assim: tendo Jesus voltado no barco, ou seja, depois de voltar lá da terra dos Gerazenos, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Nesta atitude nós vemos esta questão da dependência, de saber que a sua filha estava morta e que não havia nada que pudesse fazer por ele mesmo. Talvez já tinha tentado de tudo ao seu alcance, mas o reconhecimento que o poder e a autoridade estavam em Cristo Jesus e que ele era o único capaz. E não se trata de uma questão de posição, poderia ter chegado de forma arrogante, mas ele chegou, humilhou-se perante o Senhor, reconhecendo a total dependência, reconhecendo a autoridade de Cristo. Nós fazemos o quê? Nós agimos da mesma maneira que Jairo ou achamos que Deus existe para nos servir? Essa é uma questão para pensarmos. E Jairo, que ele experimentou algo muito superior, pois quando estava a caminho ficou sabendo da sua morte, ou seja, da morte de sua filha, e o que ele faz? Ele provavelmente desistiu, entrou em desespero. Mas o que Cristo lhe fala? Creia somente. E Jesus foi e reviveu aquela menina. Nós precisamos entender que dependemos inteiramente de Deus para tudo na vida. Dependemos da sua vida, dependemos da sua graça, do seu amor, que é derramado em nós pelo Espírito. Nós precisamos entender que o reino de Deus pertence àqueles que reconhecem esta situação, pobres de espírito, ou seja, aquele que se humilha, aquele que reconhece a completa dependência de Deus, aquele que se vê de fato como miserável diante da vida de Deus, diante dos atributos de Deus e diante de sua vontade, incapaz de fazer e viver segundo o que está ali nas Escrituras. Mas a gente precisa entender, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nos sujeitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Nascemos do Espírito, somos feitos um novo ser, uma nova criatura, segundo a natureza de Deus. Nós recebemos da vida de Deus. Somos feitos à imagem de Cristo e dependemos inteiramente de nosso Deus, que nos capacita para vivermos neste mundo como filhos, para revelarmos o seu reino, a sua glória, e que nós fomos libertos do domínio do pecado para vivermos a plenitude da vontade de Deus. Precisamos buscar o conhecimento de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra em nosso favor e o quanto Ele nos capacitou para vivermos neste mundo como um filho de Deus, sendo seus imitadores, revelando o Pai ao mundo. A nossa vida depende disso. É uma questão de fé, é uma questão de crer nisto. Quando cremos, nos submetemos. Quando cremos, nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa dependência de Deus
para vivermos a plenitude da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e andar na vontade de Deus, sendo instrumento e expressão de nosso Deus neste mundo, glorificando o seu nome, honrando o seu nome e expressando toda a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.